Primeira lista de exercício para a V2, sobre função. Primeira questão, dê a definição de função. Então, para a gente entender melhor aqui, vamos pegar um dos conceitos de função, só para a gente entender. A função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto representado pela variável x a um único elemento de outro conjunto representado pela variável y para cada valor de x, podendo determinar um valor de y, dizendo então que y está em função de x. O que essa definição está querendo dizer? Ele está querendo dizer que, sendo dois conjuntos A e B, função ela é uma relação entre esses dois conjuntos em que todos os elementos do conjunto A estão ligados uma única vez no conjunto B. Então nós temos três exemplos aqui. Observem aqui que este elemento aqui do conjunto A está ligado uma vez, esse outro elemento está ligado uma única vez, esse outro está ligado uma única vez. Então logo, como ele está ligado uma única vez, a gente pode dizer que é uma função. Vamos ver o outro exemplo aqui, está ligado uma única vez, está ligado uma única vez, está ligado uma única vez. Observem que o conjunto A está ligado uma única vez, já o B aqui está ligado duas vezes. Mas a definição não fala de B, ele fala de A. É o A que não pode ser ligado mais de uma vez. O B não tem problema. Então, logo, ele é uma função. Tá bom? Então, aqui, exemplo, aqui, o nosso terceiro exemplo, nós temos ligado uma única vez. Esse aqui não está ligado, tá bom? Só frisando que para ser uma função, todos os elementos têm que ser ligados uma única vez. Então, esse aqui já deixaria de ser função, porque ele não está ligado. E esse aqui está ligado uma, duas vezes, tá bom? Então, esse tem, de forma alguma, seria uma função, tá bom? Então, a definição de função é a relação entre dois conjuntos em que todos os elementos do conjunto A estão ligados uma única vez no conjunto B. Segunda questão. O que é o domínio de uma função? Em uma relação, como a gente viu, o domínio da função, ele é o conjunto de partida. São todos os elementos pertencentes ao conjunto. No nosso exemplo aqui, A, também chamado de conjunto X. Então vamos entender. Esse primeiro conjunto aqui, conjunto A, ele é meu conjunto de partida. Então esse meu conjunto de partida, ele vai ser chamado de domínio, tá bom? Então ele é chamado de domínio da função. Domínio. Então cada um desses elementos são domínio da função. 1, 2, 3, 4. Ok? Observem que ele está ligado uma única vez ao conjunto B. Tá bom? Então o domínio da função são todos os elementos que estão ligados ao conjunto B. Ou seja, ele é o meu conjunto de partida. Essa é a nossa segunda questão. Terceira questão. Conceitue imagem da função. Então, conceituar a imagem é dizer o que é a imagem da função. Então vamos lá. A imagem da função ela é o conjunto de chegada, ou seja, são todos os elementos do conjunto B que estão ligados ao conjunto A. Então essa vai ser a minha imagem da função. Então observem, a minha imagem não é o meu conjunto B, apenas os elementos que estão ligados. Então nós vimos na questão anterior que o domínio é todo o conjunto A, também chamado de conjunto X. Já a imagem são apenas os elementos que estão ligados ao conjunto A. Então, na verdade, a minha imagem são apenas esses elementos que estão ligados aqui, o 2, o 4, o 6, o 8. Então, esse conjunto é chamado de imagem da função, tá bom?
imagem da função. Imagem de f. Imagem da função. Então é isso, gente. Essa é a nossa terceira questão. Quarta questão. Qual a diferença entre imagem e contradomínio da função? Ok. Então, nós já vimos anteriormente, a imagem, elas são todos os elementos do conjunto B que estão ligados ao conjunto A. Então, aqui, ó, circulado de vermelho, nós temos a nossa imagem. São todos os elementos do conjunto B que estão ligados ao A. Ó, então, a minha imagem é 2, 4, 6 e 8. Então, a diferença da imagem para o contradomínio é todo o conjunto B. Então, quem vai ser os elementos do meu contradomínio? Todos que estão dentro de B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É todo o conjunto B. Então, essa é a diferença de imagem para contradomínio. Questão. Represente através do diagrama um exemplo de função e um exemplo de não função. Ok. Então, a gente já viu tudo sobre função. Agora aqui vamos para a prática. Então, ele pede aqui exemplos. Nós temos alguns exemplos aqui. Exemplos. Quando que ele é uma função? Ele é uma função quando todos os elementos do conjunto A estão ligados uma única vez aos elementos do conjunto B. Então, por isso que isso aqui é uma função. Ela é uma função porque o 2 está ligado no 0, 3 no 1, 4 no 2 e 5 no 3. Então, o conjunto aqui A está ligado uma única vez, no conjunto B, logo ele é uma função. Que não é uma função, porque o conjunto A não está ligado, ó, tem o 0 que está faltando ligar. É por esse motivo que ele não é uma função. Para que seja uma função, todos os elementos de A tem que estar ligado no conjunto B. O problema pede só um exemplo, mas eu vou citar mais um exemplo aqui para vocês para melhorar o nosso aprendizado. Então, observem aqui. Ó, o 2 está ligado no 0, o 5 está ligado no 0, o 10 está ligado no 0 e o 20 está ligado no 0. E ele é uma função? Sim. Por que ele é uma função? Porque a definição diz que o conjunto A tem que estar ligado uma única vez no conjunto B. Não importa se é no mesmo elemento ou elementos diferentes. A função só é válida, ó, para o conjunto A, que o conjunto A que tem que estar ligado uma única vez, tá ok? Então por isso aqui é uma função. Observe aqui, não é uma função, porque o 0 está ligado no 0, o 4 está ligado no menos 2 e o 4 está ligado no 2. Olha só, aqui o 4 ligando aqui duas vezes. Então por esse motivo ele não é uma função. Então essa é a nossa quinta questão. Sexta questão. O que é necessário para que a relação entre dois conjuntos seja uma função? Ok, gente. Nós já vimos na questão anterior que para ela ser função, eu tenho dois conjuntos A e B. Para que essa relação seja uma função, todos os elementos do conjunto A, ó, estejam ligados ao conjunto B. Só que ele só pode ligar uma única vez. Observe, o 2 liga uma vez, o 5 uma vez, o 10 uma vez e o 20 uma vez. Então, logo ele é função. Observe aqui o exemplo de não função. O 0 liga uma vez, o 4 liga duas vezes. Por causa dessa informação aqui, ó, o 4 ligando duas vezes, essa relação aqui ela não é uma função. Então, para responder nossa questão, a gente vai dizer que todos os elementos do conjunto A devem estar ligados uma única vez ao conjunto B, ok?
Então, essa é a nossa sexta questão. Todos os elementos do conjunto A estejam ligados uma única vez aos elementos do conjunto B. Oitava questão. Verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos assinalados representam em cada caso. Verifique se o esquema representa uma função de A em B. Então, como nós já vimos anteriormente, uma função é uma relação do conjunto A com o conjunto B, desde que todos os elementos do conjunto A pertençam ao conjunto B. Então, vamos analisar cada caso aqui. Por exemplo, aqui nós temos na letra A, todos estão ligados uma única vez. Então, isso aqui é uma função, tá bom? É função. É função. Vamos aqui no B. O B, na letra B nós temos, ele liga uma única vez, liga uma única vez, liga uma única vez. A ligação de uma única vez é com relação ao conjunto A, o conjunto de partida. Conjunto de chegada não tem problema não, tá ok? Então, nesse caso também ele é uma função, tá bom? Então, é uma função. É função. Ok, vamos ver a letra C. A letra C, liga uma vez, liga outra vez. Só essa ligação aqui duas vezes, ela deixa de ser uma função, tá bom? Então, isso não é uma função. Então, que não é função. Não é função. Letra D. A letra D, observem também aqui, gente, que quem está ligado uma única vez. Mas tem um ponto aqui, se tem um pontinho aqui que não está ligado. A definição diz que todos os pontos têm que estar ligados uma única vez. Então, isso aqui também não é função, tá bom? Não é função. Ok, então essa é a nossa oitava questão. Sétima questão. Quais os símbolos usados para representar a função, o domínio, o contradomínio e a imagem da função? Ok, gente, a gente já viu bastante esses símbolos, vamos só relembrar, tá ok? Uma função ela pode ser representada pelo símbolo f de x, tá bom? Mas também ela pode ser utilizada, vou colocar ou, que é a mesma coisa, por y, tá bom? Então eu posso usar f de x ou y para simbolizar uma função, f de função. O domínio da função, pode ser um D maiúsculo, domínio da função com um F minúsculo dentro do parênteses, tá bom? Domínio da função, imagem da função, a imagem é o I maiúsculo com um Mzinho e um F minúsculo dentro do parêntese. Imagem da função, contradomínio é o C maiúsculo, CD maiúsculo, F da função. Então pronto, esses são os símbolos utilizados aqui na nossa sétima questão, tá ok? Aqui é a sétima questão. Nossa sétima questão. E essa é a resposta da sétima. Oitava questão. Verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B. Os pontos assinalados representam em cada caso. Verifique se o esquema representa uma função de A em B. Então, como nós já vimos anteriormente, uma função é uma relação
do conjunto A com o conjunto B, desde que todos os elementos do conjunto A pertençam ao conjunto B. Então vamos analisar cada caso aqui. Por exemplo, aqui nós temos na letra A, ó, todos estão ligados uma única vez. Então isso aqui é uma função, tá bom? É função. É função. Vamos aqui no B. O B, na letra B nós temos, ele liga uma única vez, liga uma única vez, liga uma única vez. Ó, a ligação de uma única vez é com relação ao conjunto A, o conjunto de partida. Conjunto de chegada não tem problema não, tá ok? Então nesse caso também ele é uma função, tá bom? Então é uma função. É função. Ok, vamos ver a letra C. A letra C, ó, liga uma vez, liga outra vez. Só essa ligação aqui duas vezes, ela deixa de ser uma função, tá bom? Então isso não é uma função. Então, que não é função. Não é função. Letra D. A letra D, observem também aqui, gente, que quem tá ligado uma única vez. Mas tem um ponto aqui, ó, tem um pontinho aqui que não está ligado. A definição diz que todos os pontos têm que estar ligados uma única vez. Então isso aqui também não é função, tá bom? Não é função. Ok? Então essa é a nossa oitava questão. Nona questão. Em cada caso, verifique que o esquema representa uma função de A em B, sendo A menos 1, 0, 1 e B menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ok. Da mesma forma questão anterior, a gente vai verificar se eles representam uma função em cada um dos casos. Então, analisando aqui a letra A, analisando a letra A aqui, observem que o B, ó, o A está ligado uma vez, duas vezes, três. Então, aqui nossa letra A, ela é uma função, tá bom? Então, esse aqui é uma função, vou colocar correto, que é uma função. A letra B, observem aqui na letra B, ele está ligado aqui duas vezes. Ele pode ligar apenas uma vez, então isso aqui não é uma função. Então a gente vai colocar aqui errado como não função. Letra C. Aqui na letra C nós temos, observem que ele faz ligação uma única vez, ó, menos 1, 0 e 1, todos estão ligados, então logo isso aqui é uma função, tá bom? Então vamos considerar isso aqui também correto. Ele é uma função. Vamos agora aqui nossa letra D. A nossa letra D tem um elemento aqui, ó, que não está ligado, tá bom? Para que seja a função, todos têm que estar ligados uma única vez. Então, por causa desse menos 1 aqui, ele vai estar errado e não é função, tá bom? Não função. Ok, gente. Então, essa é a nossa nona questão e também a nossa última questão da lista. Essa foi a nossa primeira lista para AV2.